conhecimento do cuidado respiratório deu-se início no século II, quando Galeno começou a estudar os sistemas respiratório e cardiovascular, sistema circulatório. De lá para cá, tivemos muitos avanços na fisiologia pulmonar até chegar no século XX, quando foram desenvolvidos os primeiros ventiladores mecânicos, os chamados pulmões de aço. A história da ventilação mecânica passa pelo protótipo de ventilador desenvolvido pelo escocês John Dalziel em 1838. Então já é uma história de muitos anos. Mas esse ventilador mecânico tinha por característica o uso da pressão negativa, diferente do que temos hoje, a pressão positiva. Então esse aparelho, esse dispositivo, consistia em uma câmara, uma caixa, na qual o paciente ficava dentro desse dispositivo e havia um fole, manual, no qual a pressão era colocada e retirada de dentro desse aparelho. Existia um manômetro também que fazia a mensuração dessa pressão, mas notem que é algo bem arcaico, algo bem realmente do início da coisa. Então a gente evoluiu muito ao longo desses últimos anos quando se pensa em ventilação mecânica. Após isso, em 1904, Sauerbach desenvolveu uma câmara de pressão negativa na qual era possível realizar cirurgias, procedimentos cirúrgicos, com o paciente dentro dessa câmara. Então o indivíduo ficava dentro desse dispositivo, o cirurgião também participava e ficava dentro dessa área e os membros inferiores e o abdômen desse paciente era imerso com uma capa que gerava pressão positiva para evitar o acúmulo de sangue. Porém, muito comumente acontecia o chamado choque do tanque, uma situação onde havia uma hipotensão importante do paciente e muitos pacientes morriam por conta disso. Já no século XX, realmente foi quando começou a mudar o foco da ventilação mecânica, ainda em pressão negativa, porém com dispositivos mais focados, como o Drinker Respirator de 1928, o primeiro ventilador mecânico propriamente dito, de pressão negativa, e em 1932 o Iron Lung, chamados pulmões de aço, desenvolvido por Emerson. Esse sim já com uma pegada muito mais comercial. Então a partir daí, do século XX, da década de 1930, foi quando realmente começou a ter o comércio, a produção, na verdade, em maior escala, dos ventiladores mecânicos. E nas décadas de 40 e 50, explodiu a epidemia de poliomielite. Então, nessa época, nos Estados Unidos e na Europa, mais de 500 mil pessoas foram acometidas ou ficaram com sequelas relacionadas à poliomielite. E aí a gente começou a ter os primeiros modelos de unidades de terapia intensiva. Como vocês podem observar na imagem, há um salão bem grande, lotado, cheio de aparelhos de Iron Lungs, de pulmões de aço. Vocês devem perceber que são aparelhos extremamente grandes, nada compactos, que ocupavam grande espaço e o paciente ficava ali dentro por vários dias, com essa respiração em pressão negativa, como se fosse um vácuo dentro do aparelho. Custos, cuidados, dificuldade de manuseio, isso foi levando ao longo do tempo ao Iron Lung cair em desuso. Então notem que eram estruturas gigantescas que muitas vezes comportavam mais de um paciente ao mesmo tempo, a gente pode observar na imagem, 4 pacientes em uma mesma câmara. Então imaginem só como que era o cuidado, a higiene, a assistência a esse perfil de pacientes. Era muito complicado. Então por conta disso, apesar do boom da terapia intensiva e da ventilação mecânica ter ocorrido nessa época, 1940, 1950, o tipo de aparelho que era utilizado era extremamente complexo e inapropriado para aquela situação. E a partir daí começou-se o desenvolvimento da pressão positiva. Então, com essa dificuldade em trabalhar com os ventiladores de pressão negativa, começou a aparecer os ventiladores de pressão positiva, muito desenvolvidos por conta das guerras mundiais. Então, a aviação começou a precisar de aparelhos que mantivessem a respiração dos seus pilotos por longos tempos em grandes altitudes. Então, a partir daí começou a ter o uso da pressão positiva para manter a ventilação, a respiração desses pilotos de guerra. E aí apareceram os primeiros protótipos, que são o Bird Mark VII, talvez um dos mais conhecidos ventiladores mecânicos, historicamente, o Bird Mark VII, o Bennett PR2, foram os primeiros aparelhos que tiveram esse conceito, de gerar
pressão positiva. E a partir daí mudou-se totalmente o conceito da ventilação mecânica, saindo de uma situação onde toda a ventilação era em pressão negativa para uma situação mais atual, em que a pressão era oferecida de forma positiva, ou seja, a pressão, o gás era introduzido na via aérea de forma pressurizada. Então a gente tem aqui um marco, né, o início da pressão positiva.